Em 2013, o litro da gasolina na Irlanda custava € 1,50, enquanto o salário mínimo era de 1.460 euros. No Brasil, em 2013, o litro da gasolina era R$ 2,70. Já o salário mínimo brasileiro era de R$ 678. 10 anos se passaram e o valor do litro da gasolina na Irlanda subiu para R$ 1,76. E o salário hoje na Irlanda é de 1.800 euros, podendo chegar a mais de 2.000 euros em 2024. Enquanto no Brasil, esse ano em 2023, o litro da gasolina, vocês devem saber, subiu e está atualmente R$ 5,30. Porém, o nosso salário mínimo já está em R$ 1.320. Semana passada saiu uma notícia que o governo irlandês está estudando a possibilidade de aumentar o salário mínimo irlandês em 12% em 2024. Se isso acontecer, pessoal, o salário mínimo na Irlanda vai subir de 11,30, que é pago por hora trabalhada, para 12,70, o que daria aproximadamente 2.032 euros por mês. Reforçando aqui, tá? Que embora essa seja uma notícia que é uma pronúncia oficial do primeiro-ministro irlandês, o aumento ainda não foi garantido, pois ainda precisa, passar por aprovação. Mas, se isso se concretizar, pode ter certeza que eu vou atualizá-los por aqui. Para isso, você tem que ser um inscrito do canal e nos ajudar a alcançar os 60 mil inscritos no YouTube. Estamos chegando! Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cauê, me mudei para a Irlanda com a minha esposa em 2013 e desde então venho fazendo esses vídeos semanais sobre a vida fora do Brasil. Aqui no canal nós damos dicas de países para morar, nós entrevistamos os brasileiros que vivem mundo afora no nosso EnjoyCast. Então, se você tem intenção de morar fora, seja por um propósito imigratório, acadêmico, até mesmo profissional, minha amiga, meu amigo, você caiu no lugar certo. Então, refletindo aqui um pouco sobre essa crise econômica global e como os países estão se comportando para combater essa inflação, comecei a lembrar de quando eu cheguei na Irlanda em 2013 e como que o pouco dinheiro que eu ganhava naquela época podia render tanto, era impressionante. Para vocês terem uma ideia, naquela época a Irlanda ainda estava se recuperando dessa forte recessão econômica europeia de 2008. Tá? Para quem não sabe, foi uma crise absurda. Então, ao contrário do que acontece hoje na Irlanda, onde sobra emprego, mas não tem onde morar, em 2013 o que mais se via era anúncio de acomodação se perdurar por semanas e as placas de aluga-se por todos os lados. Mas não eram placas de aluga imóvel, e sim de comércio. Então os comércios fechados por conta da crise econômica. Como o custo de vida na Irlanda, de lá para cá, triplicou pelos últimos 10 anos, eu vejo que muita gente aí tem comentado que a Irlanda não vale mais a pena. Então pensei em fazer esse vídeo mais por curiosidade mesmo, buscando um histórico do aumento do salário mínimo na Irlanda nos últimos anos e se com o salário mínimo de hoje ainda vale a pena morar na Irlanda se comparado ao mínimo que se ganha no Brasil. Gente, em 2014 nós morávamos numa cidade chamada Galway, na Irlanda. E eu fiz um vídeo contando como foi a alegria de conseguir um emprego na Irlanda. Um emprego simples, mas que mudou minha vida completamente. Naquela época, o salário era um tanto menor do que é hoje. Entretanto, o custo de vida era bem mais em conta. Para vocês terem uma ideia, nós gastávamos por semana no mercado algo em torno de 30 a 50 euros por um casal. E não tinha miséria não, era para comer bem. E assim, eu sou um grande apreciador da cerveja, então eu gostava de variar, ir nos pubs diferentes, onde serviam aquelas craft beers, das mais variadas. E para vocês terem uma ideia, uma Guinness naquela época custava R$ 3,50 uma pint, que é aquele copão de 500 ml. Então, se nós saímos para passear
Com 30 euros cada um, dava para passar o dia inteiro na rua, tomar café da manhã, almoçar, tomar um sorvetinho no meio da tarde, uma cervejinha no começo da noite e finalizar comendo na Napoli Pizza, aquela pizza italiana tradicional feita pelos italianos de verdade. Às vezes dava até para rachar um táxi de volta para casa. Foi uma época muito boa, lembro que o meu sonho era comprar uma câmera e um microfone para poder fazer os vídeos aqui no YouTube. Enquanto eu estava no Brasil, isso realmente era um sonho, porque eu teria que passar uns 2 anos pagando parcelinhas aí para ter um equipamento que eu precisei de apenas 3 semanas para juntar um pedacinho do meu salário para poder pagar uma câmera na Irlanda à vista. E, gente, eu lavava a louça num café, pra vocês terem uma ideia. Quanto à acomodação naquela época, para vocês terem uma ideia, a gente morava em um apartamento lindão, de 2 andares, com um jardinzão exclusivo nos fundos e tínhamos só para nós dois um quarto grande com suíte. Nós dividíamos o apartamento com apenas mais um casal de irlandeses super simpáticos, que somos inclusive amigos até hoje, e uma cachorrinha boxer. E pasmem, nosso aluguel era de 400 euros por mês, com contas inclusas. Depois desse apartamento a gente mudou para uma casa de 4 quartos, muito gostosinha também, a gente dividia a casa com um australiano, um boliviano. 4 quartos custava 800 euros. Então depois de 3 anos, em 2017, nosso landlord aumentou esse aluguel para 900 euros. Infelizmente, hoje uma casa desse mesmo perfil em Galway não custa menos de 1.800 euros. Ou seja, mesmo em uma cidade do interior, o custo do aluguel subiu muito em poucos anos. Como eu sei que tem muita gente que fica bastante preocupado sobre a situação da acomodação, e aqui eu falo não só da Irlanda, mas Austrália, Canadá, são assim, países que muitos brasileiros querem ir e também estão passando por crise de acomodação. Falta imóveis para alugar e o custo vai nas alturas, né? Então pensei que talvez seria bacana, pelo menos para efeito de curiosidade, poder fazer esse comparativo, já que o mundo todo passa por uma crise econômica influenciada pela pandemia e a guerra na Ucrânia, né? Então, para efeito de curiosidade, eu coloquei aqui o valor da gasolina para fazer o comparativo, considerando que a maioria das coisas mudam de preço conforme a crise do petróleo. Então, se o petróleo fica mais caro, logo o transporte fica mais caro, logo a maioria dos produtos que estão nas prateleiras acabam ficando mais caro também. E mesmo com a inflação mais alta, embora algumas coisas tenham ficado mais caras, como as coisas do cotidiano, né, transporte, comida e o aluguel, eu ainda sinto que mesmo ganhando o mínimo, que são essa média de 1.800 euros, o que com os descontos da Irlanda, dos impostos, né, isso vai cair aí para uns 1.500, 1.600 mais ou menos. É que a força que você tem que fazer para pagar as contas básicas do dia a dia na Irlanda ainda continua sendo bem menor do que temos que fazer no Brasil, ganhando um salário mínimo brasileiro. Então, para não ficar confuso, vamos fazer assim. Tira o valor da moeda, o euro e o real, tira. Deixa só o número. Para fazer mais sentido, vai. Já pensou se o salário para um casal no Brasil fosse de 1.300 para cada um? 2.600 no total, um casal. Tira os impostos, cai para uns 2.200. E que para encher um tanque de combustível de gasolina você gastasse de 50 a 60. Se sua compra do mercado da semana custasse de 40 a 60, e mesmo se o aluguel de um apartamento de 1 quarto numa cidade do interior de São Paulo custasse uns 1.200, ainda sobrariam uns 650 para pagar as despesas menores, celular, contas, etc. Mesmo eu usando a realidade das despesas que seriam da Irlanda, mas para o Brasil, é claro que ainda ficaria apertado, pois aqui a gente está falando do salário mínimo do Brasil, que é de 1.300, e temos que considerar que ainda tem a mordida do leão dos impostos, né? Então, só de pensar que na Irlanda o salário é de 1.500, 1.600, já com os descontos, né? Cerca de 3.000 euros para um casal, tendo uma despesa mensal de uns 1.600 a 1.800 euros, pagando as contas básicas e morando em um estúdiozinho ali no interior da Irlanda. Esse casal ainda terá cerca de 1.300 euros de sobra no final do mês, podendo em 2 anos e meio ter a quantia suficiente para dar entrada em 20% da hipoteca de uma casa.
Lembrando que os juros da hipoteca de uma casa na Irlanda chega a ter uma diferença bizarra se for comparado aos juros de um banco no Brasil. E além disso, o valor da mensalidade da hipoteca pode ser de 30% a 40% mais barato do que pagar um aluguel de um imóvel que nunca será seu. Então, a minha intenção aqui, pessoal, não é fazer uma dissociação de realidades, tá? Mas sim tentar dar um outro ponto de vista para aqueles que dizem que a Irlanda ainda não vale a pena, que o aluguel está muito caro, sem contar as dificuldades de alugar, né? Enfim, realmente, se for alugar um imóvel grande para uma família, sendo que só o casal trabalhando, provavelmente o salário mínimo da Irlanda não vai dar. Mas eu devo lembrar aqui que quem ganha um salário mínimo na Irlanda são as pessoas sem nenhum grau de instrução, ou a brazucada que está aprendendo a falar inglês, mas que são pessoas, na sua maioria, com pessoas qualificadas, né? Quer dar aqui um dado curioso? No site Instituto de Pesquisa de Economia Social na Irlanda, aproximadamente 8% dos irlandeses recebem um salário mínimo na Irlanda. 8% recebem um salário mínimo. Em comparação, todos os trabalhadores, os funcionários que recebem salário mínimo têm maior probabilidade de trabalhar meio período e estar na faixa etária de 15 a 24 anos. Mais da metade dos empregadores com salário mínimo na Irlanda trabalham nos setores de varejo, acomodação e alimentação. Pessoal, ninguém quer ficar ganhando um salário mínimo para sempre na Irlanda. As pessoas que se qualificam buscam por condições melhores. Lembrando aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo e nos primeiros comentários as fontes aqui que eu estou usando, tá? Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que não tem como comparar. Ficaria impossível pagar as contas básicas do Brasil com o salário mínimo brasileiro, pois o número que eu coloquei das despesas do Brasil não são uma realidade. E, sinceramente, se não mudou em 500 anos, infelizmente, nossas próximas gerações não vão viver para poder conhecer um poder de compra mais justo no Brasil pelas próximas décadas ou 100 anos aí, sei lá. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? Sem contar, pessoal, que além de não dar para pagar o básico com salário mínimo no Brasil, você ainda tem que se preocupar com a segurança. Você tem que estar 100% do tempo em estado de alerta, esconder a carteira, o celular, ficar olhando para o portão para tirar e colocar o carro, ter muro alto, que na Irlanda nem muro nas casas tem, cerca elétrica, câmera de segurança, enfim. Você até vive uma vida tranquila no Brasil desde que você ganhe o suficientemente bem para bancar tudo isso, né? Bom, me digam nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Se a galera que mora na Irlanda, tanto na capital quanto no interior, se os números que eu coloquei aqui são desconexos da realidade ou se é mais ou menos por aí mesmo. Lembrando, pessoal, que o salário irlandês pode aumentar para 12,70 a hora em 2024, o que o próprio ministro comentou que não é comum não aprovar sugestões de reajustes, mas que, lembrando, não foi confirmado ainda. Não venham aqui apontar os dedos depois no ano que vem, se caso isso não se concretizar, tá? Só queria deixar mesmo fazer essa reflexão, se ainda vale a pena morar na Irlanda e passar essa notícia que ainda não foi aprovado e que talvez, pode ser que tenha um aumento de salário mínimo considerável em breve para a gente poder ter uma outra realidade, uma outra perspectiva de quanto sobraria no bolso ganhando um salário mínimo na Irlanda. Aí o pessoal fala, Cauê, mas é impossível ter uma oportunidade na Irlanda para conseguir um visto de trabalho e ter que ficar estudando é cansativo, tal. Tudo bem, eu concordo. Para isso, recomendo que vocês confiram o depoimento do Nicholas, que chegou na Irlanda com inglês básico, correu atrás, aprendeu inglês, conseguiu fazer um curso de análise de dados na Irlanda, bancado pelo próprio governo irlandês e com certificado. Hoje ele mora na Irlanda com visto de trabalho, sem ter experiência na área e com passaporte brasileiro. E claro, né, que se precisasse de visto, né, ele não teria passaporte brasileiro, mas com passaporte brasileiro. Então, esse vídeo você pode assistir clicando aqui e para quem ficou aqui até o final, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!